Bom dia, galera! Hoje eu vou dar uma aula como treino para uma palestra que eu vou dar no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver na tela aí, no dia 13 de dezembro. Então a palestra é chamada... O evento é chamado Geopolítica em Transformação, Brasil e as Novas Dinâmicas Internacionais. Bom, a minha palestra é baseada em um texto que eu acabei de escrever, ainda é um working paper, é um trabalho em progresso. Eu mandei para uma revista internacional e vamos ver o que vai dar esse artigo. Eu escrevi alguns trabalhos no passado sobre política externa brasileira, principalmente sobre o governo Lula. E fazia muito tempo que eu não escrevia sobre política externa brasileira e, na verdade, até sobre política internacional ou relações internacionais. Eu tenho trabalhado pouco nessas áreas. Tenho trabalhado mais com política doméstica brasileira e, às vezes, política comparada. Nesse artigo, eu quero explorar os desafios e as oportunidades da política externa no terceiro mandato de Lula, esse mandato agora. O Lula, e a administração Lula, em geral, buscou, como eu já argumentei no meu livro e em artigos também, buscou uma diversificação para reduzir as dependências externas do Brasil. Então, ênfase muito forte na cooperação Sul-Sul e uma participação ativa nos BRICS. Então, hoje, isso tem vários desafios e desafios muito maiores do que existia há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, no final do segundo governo Lula. Quais são esses desafios? Primeiro, o cenário global mais fragmentado, mais difícil, não tem uma unidade ideológica entre os principais países do mundo. Teve um aumento de guerras, guerra na Rússia, com a Ucrânia, guerra no Oriente Médio, mais protecionismo. A OMC, por exemplo, que é a Organização Mundial de Comércio, ela está enfraquecida. A União Europeia foi enfraquecida, principalmente depois da saída do Reino Unido da União Europeia, então também menos multilateralismo. E por outro lado, pelo menos desde a Dilma e posteriormente com o impeachment, pandemia e também a polarização política brasileira que existe, isso tudo afetou a economia e também os gastos, que foram muitos, nem sempre sábios, levou crises econômicas que afetou os recursos domésticos. Então, temos hoje uma escassez muito maior de recursos do que tinha antes. E também, porque de alguma maneira as altas das commodities ficaram um pouco no passado. Bom, eu argumento no artigo, e também tinha argumentado anteriormente, que desde 1985 a política externa brasileira oscila entre ambições globais e estratégias mais cautelosas de escolhas de parcerias estratégicas. Quais são as razões para essa oscilação dos planos estratégicos do país? Aqui temos 3 razões. A primeira, as condições econômicas externas. Como a gente sabe, o Brasil é um país exportador de matérias-primas, de commodities. Então, quando os preços das commodities estão altos, a gente tem mais recursos. Quando os preços das commodities estão baixos, a gente tem menos recursos e isso afeta a política externa e também doméstica do Brasil. Restrições internas, são outra questão que está interconectada, mas também tem sua independência. Tem momentos que o país tem mais recursos, está passando por maior esperança, tem momentos de crise econômica doméstica. Algumas crises são geradas internacionais, outras crises são geradas domesticamente e, em grande medida, as duas coisas se juntam, mas também tem restrições internas. Hoje, por exemplo, o Brasil é muito mais polarizado do que era no passado. É mais difícil para qualquer líder implementar suas políticas como ele desejaria. E por fim, a ideologia dos líderes, principalmente do presidente, que eu acredito que tem um peso menor na história, mas também não deixa de ter a sua importância. Bom, eu penso a política externa brasileira e outros temas de política também, mas aqui eu estou falando de política externa brasileira, como uma estratégia de alocação de recursos. Então a gente tem algumas metas que são mais ou menos constantes e que têm maior
maior ou menor ênfase nos governos, mas elas estão bastante presentes aí, que é a busca de autonomia. O Brasil não se contenta em ser um país dependente, né? Ele gosta de acertar sua soberania, e também a busca de desenvolvimento. A maior parte dos países em desenvolvimento quer ser desenvolvidos, o Brasil obviamente não é exceção. Então, alguns governos apresentam maior elemento de certas estratégias em comparação com outras estratégias, né? Então, no governo Sarney, eu estou falando aqui pós-democratização, em princípio tem uma estratégia de não alinhamento, a ideia de manter a soberania brasileira diante das pressões globais. No final do governo Sarney e principalmente no governo Cardoso, Fernando Henrique Cardoso observa que o brasileiro, né, o Brasil, precisava se envolver mais em instituições globais, e ele tem uma política mais assertiva em participar dessas instituições e não só ser um ponto de veto. No Lula, também coincide com uma maior estabilidade do país, maior fluxo de capital para o Brasil, houve a busca de uma expansão ainda maior das parcerias e participação do país em fóruns internacionais. Então, tinha aquela ideia de mudar a geografia internacional do poder, e, eventualmente, fóruns como BRICS, G20, Mercosul, etc., poderiam ajudar a estratégia brasileira. Como todo mundo aqui sabe, infelizmente as coisas não ocorreram sempre dentro do plano, né? Principalmente após o impeachment de Dilma. Mas a Dilma já também aponta numa direção de retração das parcerias internacionais. Ela era uma presidenta menos interessada nessa diplomacia, na política externa. Então tem uma reorientação para alianças ocidentais, principalmente nos períodos de crise, onde o Temer e o Bolsonaro exemplificam esses períodos. Como eu falei, a diversificação dentro da lógica do governo Lula busca diminuir a dependência de mercados internacionais. Então, novamente, aliança com BRICS, relação com o Sul Global, e enfatizar o papel da cooperação internacional, por exemplo, o G20, o Acordo Mercosul-União Europeia, e por aí vai. Política externa de 2003-2013, né? Os dois primeiros governos Lula. Marca um período de muito otimismo com relação ao Brasil. Vocês devem lembrar a capa da The Economist com o Cristo Redentor, como se fosse um foguete. Depois passou alguns meses, o foguete estava caindo, né? Aqui nesse momento a gente está ainda pensando no Brasil como um foguete. Então, tem um crescimento médio do PIB de 4,5%, que não é gigante, mas para o Brasil dos últimos 40 anos é um crescimento expressivo, não é um crescimento chinês, não é um crescimento que o Brasil estava acostumado até o começo do governo Sarney, mas é um crescimento expressivo para o período pós-democratização. O auge disso foi em 2010, se não me engano, o PIB do Brasil teve um crescimento de 7,5%. Então, nesse período também tem expansão das exportações, principalmente para a China. A China passa a ser cada vez mais um importante parceiro do Brasil, né? Tem a utilização desses recursos para fortalecer uma certa ambição global, um soft power também brasileiro, né? Então, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a interação que o Lula tinha no mundo, né? O marketing e o carisma dele ajudava muito, né? Um dos momentos auges disso foi quando o Obama disse que ele era o cara, né? E uma busca de afirmar mais a liderança regional e no Mercosul, que os críticos diziam e dizem que era uma busca de liderança sem seguidores. Então, o Brasil liderou uma série de iniciativas multilaterais, inclusive com o G20, e algumas dessas iniciativas têm o desejo do governo Lula de retomar, mas obviamente dentro de um cenário muito, muito mais adverso do que era. Desafios pós-boom de commodities. Teve uma queda do preço de commodities daquele período que eu salientei para hoje.
né, com oscilações, tem momentos que sobe um pouquinho mais, momento que cai mais, mas nunca no patamar dos anos 2003, 2013. Então essa queda das commodities puseram as deficiências do Brasil. O Zucco e a Daniela Campello têm uns artigos mostrando que para a América Latina, cada vez que tem ciclo de baixa de commodities, fica mais difícil para o presidente ser reeleito, né? Então, a minha história é compatível com os achados deles, embora eu aqui estou sendo muito mais qualitativista e muito mais focado no caso brasileiro. Então, o que essa crise expõe? Primeiro, déficit fiscais crescentes, retração econômica, dependência de exportações primárias. A gente é um país ainda que exporta em larga medida matérias-primas, não produtos industrializados ou tecnologia, né? E como consequência, a redução do envolvimento internacional do Brasil. Presidentes brasileiros passam a se preocupar mais com o cenário doméstico do que o externo, em termos proporcionais. E a necessidade de um reajuste das prioridades brasileiras, equilibrando as ambições e a realidade. Então aqui a gente pega alguns temas que o governo parece desejar retomar e também aponta alguns desafios para a retomada desses temas de maneira aparentemente promissora ou satisfatória, como parecia nos 2 primeiros governos Lula, né? Hoje é muito fácil olhar para o retrovisor, mas muita gente se entusiasmou com os 2 primeiros governos Lula e algumas dessas pessoas ainda continuam bastante entusiasmadas, principalmente na universidade. Não é o meu caso, eu me desiludi um pouco. Mas enfim, isso é uma questão pessoal. Então, papel estratégico dos BRICS, né, de cooperação internacional. A ideia seria fortalecer uma ordem financeira mais inclusiva. Contudo, o desafio é que a China fica proporcionalmente cada vez mais forte em comparação com outros países do bloco, né? A Rússia está isolada, a África do Sul nunca foi tão relevante, o Brasil decaiu de importância e tem uma certa rivalidade entre a China e a Índia. Também os regimes ficaram um pouco mais polarizados, né? Ficou mais claro que a Rússia é uma ditadura, não que não fosse claro antes, mas eu acho que ela endureceu. A China é uma ditadura, a Índia ainda é uma democracia, mas tem um certo medo do Modi corroer a democracia indiana, né? E, por outro lado, o Brasil e a África do Sul permanecem democráticos. Então, tem a necessidade do Brasil proteger a sua voz. De alguma maneira, tem importância, embora a importância relativa econômica, principalmente em contraste com a China, só faz aumentar, né? Então, esse é um desafio. Então, sem recurso, né, é difícil. E precisa também uma diplomacia mais ativa e mais equilibrada, de maneira a convencer os mais fortes a aceitarem o que o Brasil acha condizente com os seus interesses. Um tema importante é a questão climática, que por conta da Amazônia o Brasil sempre teve e provavelmente vai ter voz, né? Então a gente nesse tema tem condição de ser líder, né, na questão de sustentabilidade e desmatamento, né? Tem uma necessidade de fortalecer as políticas ambientais, né, internas, mas tem a pressão do lobby agrícola e as dificuldades de controlar um país da dimensão continental do Brasil com poucos recursos. Então, nesse ano mesmo a gente viu queimadas horríveis aí pelo Brasil, né, que por mais que os dados possam falar que houve uma queda de desmatamento, nem sempre essa é a impressão que fica. Inclusive teve uma queimada muito saliente ali perto de Brasília, que chama ainda mais a atenção por ser a capital do país. Bom, China. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, já faz bastante tempo que ela superou os Estados Unidos, ela detém mais de 30% das exportações brasileiras em 2023 e tem um risco associado às tensões entre Estados Unidos e China que possivelmente vão se ampliar com o governo Trump. O
Trump não esconde a tensão que ele tem com a China, o entendimento de que a China é um perigo para os interesses americanos, né? E então a gente, para ser independente, a gente tem que ter uma diversificação comercial, né? Se a gente aprofundar ainda mais as relações com a China, a gente vai trocar a dependência que todo mundo temia, que era a dependência americana, para ser uma dependência chinesa. E ao meu ver, eu sei que isso é pessoal, mas eu acho que muita gente deveria concordar comigo, eu acho que é mais perigoso ainda ser dependente de uma autocracia do que de uma democracia. Tem os valores bem diferentes dos valores democráticos do Brasil. Então, também um outro ponto relacionado a isso, a gente fazer a tarefa de ser cada vez menos dependente das commodities, algo que os economistas vêm apontando por mais de 60 anos, 50 anos, mas estruturalmente o Brasil não muda muito. Bom, cooperação com a América Latina. Mercosul é prioridade do Brasil, outras instituições internacionais também poderiam ser interessantes para os interesses brasileiros na região, como a CELAC. Mas o Mercosul é evidentemente o fórum internacional regional mais relevante para o Brasil. Mas aí também temos dificuldade, né? Não tem uma unidade ideológica entre a Argentina e o Brasil no presente momento. A Argentina vem de uma crise extremamente severa e o presidente argentino e o presidente brasileiro não escondem suas rivalidades, tanto pessoais quanto ideológicas. Então, nesse governo Lula, provavelmente qualquer coisa de avanço entre esses dois países vai ser difícil, né? Tem bastante obstáculo aí. Mas seria interessante para o Brasil ter uma maior influência global, reforçar a unidade com o Mercosul, né? Que sempre foi parte da estratégia brasileira, usar o Mercosul como uma plataforma para as relações internacionais. Bom, o Lula propõe, ou continua a propor, uma série de reformas que no presente momento parecem mais retóricas do que práticas. Tudo bem, falar custa pouco, né? Mas é muito difícil isso acontecer, que é ter uma expansão considerável do Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil, obviamente, teria um papel importante, e reformas no FMI, Banco Mundial, e ter um mundo mais multilateral, que hoje parece difícil, considerando que boa parte das lideranças globais são antiglobalistas, são nacionalistas, como Trump, Putin e cada vez mais lideranças europeias também. Bom, como eu já disse, a política externa brasileira envolve a gestão de um portfólio de recursos escassos, onde tem uma expansão durante períodos de crescimento, foco doméstico ampliado em tempos de crise e uma necessidade de alinhamento de ambições com os recursos disponíveis. Quando tem muito recurso, a gente fica muito ambicioso. Quando tem poucos recursos, a gente apenas apaga o fogo e parece que o país nunca vai dar certo, né? A gente ouve por aí. Outro fator importante é a política externa pós-pandemia. O PIB caiu em 2020, 4%, teve queda de envolvimentos externos, ainda a economia global não se recuperou totalmente. A pandemia ainda tem setores que certamente sofrem o efeito da pandemia, né? Um outro desafio é a fragilidade do multilateralismo, né? Redefinição de prioridades, foco na recuperação interna e revisão das prioridades internacionais e desafios estruturais, né? Um orçamento limitado, né, que temos hoje enfraquece uma atuação diplomática mais incisivo. Desafios internos, né? Como eu falei, o Brasil tem uma série de restrições, tem uma série de problemas internos, inclusive desigualdade, pobreza, internacionalmente uma onda maior de protecionismo e a necessidade de reconstruir uma credibilidade internacional que foi muito abalada depois do governo Dilma com impeachment, daí toda a confusão interna que se segue ao impeachment no Temer, né, as polêmicas do Bolsonaro, obviamente a figura do Lula que foi muito manchada pelas acusações de corrupção e pela prisão, tanto domesticamente quanto do ponto de vista internacional.
Pessoas olham para uma pessoa que foi presa, acusada de corrupção, pôs o país em crise, ficam suspeitas desse presidente. Bom, em conclusão, né, a política externa brasileira, ela passa por ciclos de ambição e de retração. Para a política externa ser um melhor mecanismo de autonomia e desenvolvimento, na minha visão, a gente deveria priorizar parcerias sólidas e objetivos realistas, né? Não adianta a gente ter embaixada em todos os países do mundo se poucos anos depois a gente tem que fechar as embaixadas, que é porque não gera lucro ou porque os custos são altos. Então a gente tem que priorizar certos países porque os recursos são escassos. Tem que se adaptar a um cenário global incerto, né? Não comprar nem brigas desnecessárias. Não tem sentido, antes da eleição, falar mal de um presidente que pode ganhar, ou após a eleição falar mal de uma das pessoas mais ricas do mundo que pode ter um papel muito importante no governo americano, do qual uma boa parceria, uma boa relação é importante para o Brasil, e enfrentar alguns desafios estruturais das democracias, que não são próprios do Brasil, né? Os políticos em democracia têm incentivos para gastar muito em certos períodos do seu ciclo eleitoral, eventualmente deixar a crise para o próximo. Então, às vezes, isso dificulta uma política, um plano de país de mais longo prazo, né? Mas isso é uma característica das democracias em geral. Aí é tentar criar regras dentro da democracia que minimize essa gastança em períodos de boom, quase secar o dinheiro em períodos de crise, na verdade. Deveria ter um planejamento melhor. Também outra conclusão aí é que a política externa, assim como a política doméstica, né, mas eu acho que mais, às vezes, até a política externa, porque a política externa, não vou dizer que é um luxo, mas não é prioridade, né, em vários países, inclusive no Brasil, então ela sofre muito em períodos de retração econômica. Então é uma política que oscila muito, principalmente com as características cíclicas da economia brasileira. Obviamente, como eu disse, também sobre as características do líder também podem afetar isso. Mas é isso que eu tinha a dizer. Agradeço a todos pela atenção e até mais, galera.